E agora, começando realmente a falar sobre a justiça segundo Deus, é preciso deixar claro, novamente, que Deus não mudou. Ele não era um no Antigo Testamento e agora é diferente, porque agora estamos em um tempo chamado tempo de graça. Se Deus é eterno, será que a graça nunca esteve com ele? Por que quando ele fala sobre Noé, diz que Deus achou graça nele? Por que quando Moisés se dirige para Deus e ele também diz, se eu achei graça diante de Deus, me conceda esse pedido? Será que realmente a graça só existe depois de Cristo? Ou na verdade ela sempre existiu? E assim também, a justiça para Deus é a mesma coisa e sempre foi a mesma coisa. E o que ele diz em Zacarias 7, 9 a 10? Assim falara o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. E quando ele fala executar juízo verdadeiro, não é que eu vou sair julgando as pessoas, mas é praticando a justiça, é a minha prática da justiça, mostrando bondade e misericórdia. E o que em 2 Coríntios 5,15 o apóstolo Paulo fala? Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso que em várias partes o apóstolo Paulo fala que nós devemos procurar não os nossos interesses, mas o de outras pessoas. Mas aí pode parecer algo estranho. Poxa, as pessoas têm ambições por dinheiro, por bens. Será que eu tenho que me desfazer tudo e entregar na mão dessas pessoas? Não também. Mas se Jesus morreu e ressuscitou para que possamos ser salvos por meio dele, o verdadeiro interesse de nossas almas não são bens materiais, mas de realmente ser salvo por Deus. Esse é o verdadeiro interesse, que devemos servir aos outros. É neste propósito em que eu vou te auxiliar a ser discípulo do mesmo mestre que eu sou, para que você também seja salvo. Mas, de alguma forma, neste meio do caminho também existem as obras. Isso de alguma forma sai de mim e chega até o próximo também. E o que o salmista fala, principalmente o rei Davi fala em Salmos, várias e várias vezes, sobre ações de graça. Em Salmo 69, 30 a 33, louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. São ações, não são palavras. Palavra, ele vai louvar a Deus com palavras em cântico, mas ele vai exaltá-lo com ações. Será que começa a ficar um pouco mais claro agora? E aí ele diz, será muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. E isso se referindo a holocaustos, né? Sacrifícios, em que acaba, de alguma forma, também consumindo algum recurso meu, né? Algo financeiro também. Mas ele diz assim, vejam isso os aflitos e se alegrem. E quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Parece que estava morto, né? Assim como uma fé pode ser uma fé morta, e o apóstolo Tiago compara isso com um corpo sem o espírito, né? Assim como um corpo sem espírito é morto, uma fé sem obras, sem ação, é uma fé morta também. E na minha concepção, ações de graça seria quando você tem o poder ou algo que o outro não tem, porém essa pessoa, ela também não tem mérito, assim como você não tem, porém ela precisa. Mas assim como eu também não tenho mérito, eu concedo para essa outra pessoa, porque foi assim também que Deus fez comigo. Eu não merecia, mas tendo, então, e a outra pessoa tendo a falta, eu compartilho com ela. Isso é uma ação de graça, em que, assim como eu também não merecia, né? O pessoal geralmente traz esse conceito, graça é um favor imerecido. Deus fez isso comigo, financeiramente também. Não é simplesmente uma salvação, mas financeiramente também. E assim também eu faço com o meu próximo. É a mesma ação, uma ação de graça também. E se as obras não são tão importantes assim, por que Jesus fala em Apocalipse 2, 4 a 5, dizendo assim, tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor? Dizendo assim, em relação a Deus, né? Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E que primeiras obras são essas? A gente não viu um pouco na doutrina dos apóstolos como eles agiam na igreja primitiva, e assim que nós chamamos, né, igreja primitiva do primeiro século, como que eles vendiam suas posses e repartiam entre si para que houvesse igualdade e não houvesse nenhum necessitado mais. Isso é o que acontece hoje em dia? Essa palavra que Jesus está falando não serve para nós? Voltem à prática das primeiras obras? E novamente, se as obras não são importantes, por que Jesus está repreendendo, trazendo essa informação? Volta à prática. Não está falando volta à fé, mas volta à prática. E em Apocalipse 3, 15 a 19, ele também diz isso. Eu conheço as tuas obras. Porém, você não é nem frio nem quente. Você é morno. Tá algo no meio ali, né? Não faz de forma excelente. E apesar de estar ouvindo palavras da verdade, não se decide também por ela. E não só não se decide, mas também não faz. E ainda chega a dizer, eu estou rico e abastado. Não preciso de coisa alguma. Tipo, eu já fui salvo. A melhor graça, a maior graça eu já recebi. Eu não preciso fazer mais nada. Será que não? E aí Jesus diz, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo,
para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, assim que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sendo que o que nós podemos comprar de Deus? Como? É realmente eu dando meus bens? Será que não é quando ele diz para nós nos humilharmos perante ele? Porque esse também é o processo do arrependimento, nós nos humilhamos, nós reconhecemos e aceitamos então, a partir daí, a repreensão divina e a disciplina dele. Quando realmente nós passamos por esse processo, aí sim nós estamos adquirindo algo que é muito mais valioso que o próprio ouro, por exemplo. Salmos 4:5. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Isso também tem fé, né? Fé também é essa confiança. Em Salmo 50:14, oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Ações de graça. Isso também é um tipo de sacrifício, mas envolve ação. Em 1 Timóteo 6:17-19, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Isso significa o nosso próprio prazer, né? Mas então como devemos exortar estes ricos? Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos em repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, não é aqui, a fim de que se apoderem da verdadeira vida. E se somos salvos somente pela fé, por que ele fala apoderar da salvação? Por que ele está usando esse verbo? Isso é uma figura de linguagem? Isso não existe? Ou realmente tem algum sentido? Tem um significado muito importante por trás disso. E esse tipo de exortação, novamente, não é novo. Também está lá em Salmo 62:10. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos glorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Não é para você reter essas coisas e colocar o seu coração nisso. Então eu preciso reter essas coisas. Mas é o oposto disso, né? Em Marcos 12:43-44, nessa passagem, Jesus está próximo ao gasofilácio, onde as pessoas depositam dinheiro ali para o templo, e ele fica observando as pessoas que estão ali depositando. Muitos ofertaram valores maiores, mas quando chega uma viúva, tipo assim, por ter talvez perdido seu marido, não tem uma fonte, um salário, e é até por isso também que Deus, ao longo da Bíblia, fala para não esquecermos nem dos órfãos, nem das viúvas, né? Mas Jesus chega a dizer, todos eles ofertaram o que lhes sobrava. Isso também é uma exortação para nós não ofertarmos, não darmos o que sobra. Porém, da sua pobreza, daquela viúva, deu tudo quanto possuía, sendo que eram apenas 2 moedas, né? Deu todo o seu sustento. Em Provérbios 21:26, a segunda parte desse versículo, fala: o justo dá e nada retém. Se a gente for começar a aplicar isso na nossa vida, claro que se as pessoas quiserem ser radicais, não vão entender corretamente o que realmente deve fazer, né? Não é vender a própria casa e ser um desabrigado. Não é também não tendo nenhum veículo e sendo privado de várias coisas. Mas também não é dar aquilo que sobra. Ah, agora sobrou alguma coisa, então isso aqui é o que eu vou dar. Mas fazer isso com excelência, diante de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo. E o que Jesus fala em Mateus 6:19-21? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Lembra do que a gente acabou de ler em Salmo 62:10? Se você prospera, não ponha nisso o seu coração. Mas, se eu dando ao pobre, a Deus eu empresto, esse pagamento desse empréstimo, ele será dado na glória, lá no futuro, nos céus. Então, se eu realmente entendo esse princípio, o meu coração não vai estar aqui nessa terra, mas no céu. Como que eu posso adquirir cada vez mais tesouros lá? Não é repartindo? Não é praticando a justiça divina que nós realmente vamos acumular esses tesouros no céu? Sendo que é evidente que o seu corpo ele não vive sem o coração. Onde o seu coração está, é lá onde que você vai viver. Então, se o seu coração está nas riquezas, e essa riqueza tem origem iníqua, e tudo nessa terra vai passar, então isso quer dizer que o seu coração não está nos céus, onde realmente as coisas serão eternas, né? E teve uma ocasião, que está descrito em Lucas 12:13-21, em que um certo homem aparece para Jesus e fala: obriga o meu irmão a repartir a herança comigo. E, claro, o que vem à tona é a própria avareza, né? Mas Jesus chega a dizer, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Assim, o que entesoura para si mesmo não é rico para Deus. Percebe que a percepção humana é muito diferente da de Deus? São opostas. Parece que eu acumulando tesouros para mim, por conta de eu estar prosperando, eu chego a pensar que Deus está comigo, que eu sou grande diante de Deus por conta disso.
Só que pode ser exatamente o oposto disso. Pode ser, não quer dizer que seja necessariamente, mas pode ser. Em Provérbios 11, 24 e 25, diz que a quem dá liberalmente, livremente, né? Por ser livre ele faz isso, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado, ou seja, não terá mais sede. Porém, Jesus diz uma coisa que pode parecer estranho, né? Talvez até contraditória, em Mateus 5,6, naquelas bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas que justiça é essa? Realmente é sair julgando as pessoas? Ou praticar a justiça divina que se baseia na piedade, na equidade? Porque se a gente lembrar daquela passagem que ele fala para a mulher samaritana: quem beber da água que eu der jamais terá sede, por que ele está falando aqui: se eu tenho fome e sede de justiça, eu serei farto? Porque ainda haveria uma fome ou uma sede em mim se eu estou me alimentando ou bebendo da água do próprio Cristo. E ele também diz em João 6,35 que ele é o pão da vida e quem for até ele jamais terá fome, e o que crer jamais terá sede. É o que realmente crê e que por ele crer produz obras, né? É que jamais terá sede. E olha só esse paralelo com o Salmo 69:33, a primeira parte, em que ele fala: porque o Senhor responde aos necessitados. Só que dá a entender, de alguma forma, que Deus aparece para essas pessoas, é em pessoa que Deus aparece, ou seria por nosso intermédio? Por ele viver em nós, é que ele acaba respondendo aos necessitados. Em Deuteronômio 2:7, Deus chega a dizer para o povo: pois o Senhor te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos, o Senhor, teu Deus, esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Então, Deus abençoa as obras das minhas mãos, se Ele estiver comigo. E se Ele está comigo, será que não é através de mim que Ele está atendendo os necessitados? Eu estou fazendo a justiça que vem dele? Em Salmos 22:26 fala que os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Porém, vem essa pergunta: onde está o seu coração, de verdade? Será que você consegue passar um dia sem pensar nas coisas celestiais? Ou será que esses momentos, na verdade, são raros na sua vida? Porque isso também já está demonstrando onde é que está o seu coração. Quantos planos que você faz? É tudo para este mundo? Ou você está ansiando todos os dias os dons divinos para você servir os seus irmãos? Você está cada vez mais pensando como são as coisas celestiais, como é ser um cidadão dos céus, para então trazer esses princípios para o presente, para aqui e agora. Eu conheço pessoas que não gostariam que Jesus voltasse, por exemplo, agora. Poxa, agora na minha vez, eu ainda quero ter filhos, eu ainda quero ter netos, eu ainda quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Onde está o seu coração? Porque lá em Apocalipse diz que o Espírito e a noiva dizem: vem. Se esse sentimento não está em você, você tem o Espírito? Percebe que aqueles que realmente são a noiva e que têm o Espírito, eles não desejam de forma alguma que mais uma geração passe por todo este mal que nós passamos. Por isso que a vinda do Messias é tão necessária para então a justiça reinar tanto aqui nessa terra quanto nos céus. E olha só que coisa estranha que Isaías 55, versículo 1 diz: todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Se já estamos vendo que comer e beber, coisas espirituais, né, como Jesus está tratando também, são verdadeiramente coisas espirituais. Ele aqui está trazendo um conceito de que essas duas coisas não têm uma ligação direta. Do que será que isso aqui realmente representa? São as coisas espirituais? Não tem a ver em nada com dinheiro? Como é que eu, sem dinheiro, compro alguma coisa espiritual? Em Salmo 107:9, ele também parece que fala a mesma coisa de Provérbios, né? 11, 24 e 25. Pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Mas que sede era essa? E que bens é esse que está falando? Não é a fome e sede de justiça que Jesus revela? E esses bens não são aquela recompensa que será dada, retribuída em glória? Será que agora a percepção do que é justo, segundo Deus, está começando a mudar também em você? Se Jesus, sendo o justo, deu a própria vida por nós, sendo nós ainda pecadores, como está em Romanos 5:8, que sendo ele rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos, como está em 2 Coríntios 8:9, e que se devemos ser imitadores dele, o que é ser justo aos seus olhos? Seria algo diferente dessas coisas que estão descritas aqui? Em Salmo 50, 22 e 23, Deus diz que o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, com ações. E ao que prepara o seu caminho,
ou só é algo ativo e não passivo, você prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. E acumulando tesouros nos céus, nós estamos preparando o nosso caminho quando chegarmos lá. Será então que Deus nos retribuirá aquilo que realmente é nosso. Porque o que temos aqui não é nosso. Tudo isso aqui é passageiro, assim como a minha própria vida. Mas o que estamos falando são de coisas eternas. E em certo momento o salmista fala, em Salmo 51:12, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Não é seguindo regras, mas é algo que eu realmente desejo. Eu realmente sou uma nova criatura, se eu tenho esse espírito voluntário. Jesus também diz em Lucas 6, 37 e 38, dai e dar-se-vos-á. O que ele está falando aqui? Seria coisas puramente espirituais? Ou também se tratam de dinheiro, de coisas físicas? Sendo que aqui se trata das duas coisas. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e também dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E olha só, se nós chegarmos diante de Deus e Ele falar, eu tive fome, tive sede, e você não me acudiu em nada disso. Porém, se fizermos, Ele nos dará tesouros que nós não temos nem ciência e também não temos nem como comparar, porque, de fato, não tem comparação com as coisas aqui da terra. E Jesus também diz, em Lucas 12:33, vendei os vossos bens e dai esmola. Olha só, é uma ação. Não é uma filosofia, não é um tipo de pensamento, uma alegoria. É fazer mesmo. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem traça consome. É fazendo essas boas ações, ações de graça, que nós acumulamos tesouros nos céus. Salmos 17:15. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Parece estranho isso? Como assim eu serei semelhante a Deus? Mas em 1 João 3:2 ele também diz isso. Amados, agora ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, se referindo a Jesus, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E lembram daquele versículo que o apóstolo fala que se alguém não concorda com a doutrina de Jesus, doutrina essa também segundo a piedade, da onde ele estava tirando isso? Porque Jesus disse em Mateus 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E agora nós estamos começando a compreender melhor o que é essa justiça, de fazer, de fato, e não de palavras. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, você realmente não perde, mas te é acrescentado mais e mais. Porém, alguns querem essa recompensa aqui e agora. E se assim for, Jesus já disse, vocês já receberam a parte de vocês. Vocês não têm outra parte, é só essa mesmo. E será que essa justiça realmente não tem a ver com ações? Nós vamos ver um exemplo que aconteceu com Jesus. Em Atos 8, versículo 30 e 33, nesse episódio aqui, o apóstolo Filipe, ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus a conversar com um eunuco que estava tentando entender o livro de Isaías, porém, quando ele chega, ele até questiona, poxa, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? E ele estava lendo justamente essa passagem em que dizia assim, na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque a terra e a sua vida é tirada. E ele estava se referindo a Isaías 53, 7 e 8. Quando a gente vai ver lá em Isaías, parece um pouco diferente do que está apresentando aqui. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. E que justiça foi essa que lhe foi negada? Porque com certeza não foi de ser inocentado das acusações e da morte e morte de cruz. Porque, como o apóstolo Paulo explicou em Romanos 5, a morte de Jesus, na verdade, foi e é a justiça de Deus. Então essa justiça não foi negada a Jesus. Foi pela sua morte que essa justiça foi executada. Então que justiça é essa que foi negada a Jesus? E em João 19, 28 a 29, vai descrever que um pouco antes de Jesus morrer, ele teve sede. E aí, o que fizeram com ele? Ao invés de darem água, lhe deram vinagre para beber. E assim, lhe negaram a justiça. Que justiça era essa? De beber água. Uma coisa tão simples como essa. E que o próprio Jesus já tinha dito em Mateus 10, 41 e 42, que quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por estes serem meus discípulos, em verdade vos digo que de modo algum eles perderão o seu galardão. Então, sim, dar água para alguém beber, isso também já é justiça. E olha uma curiosidade, quando deram vinagre para Jesus beber, sendo que o processo para criar o vinagre, em outras palavras, ele pode ser considerado como um vinho estragado. Porém, ele foi feito de uma forma controlada, desejada. Ou seja, ao invés de realmente produzir um vinho, algo que seria bom, de forma controlada e desejada, produziram vinagre, ao invés de serem bom vinho. E lá em Apocalipse a gente vai ver que existe uma vindima, né?
Essas uvas serão pisadas para então produzirem um vinho, porém em um tempo de grande tribulação. Ao invés de terem sido feitos nova criatura, um novo espírito, como um grão de trigo, na verdade, eles eram uvas em que agora vão precisar serem pisados para então produzir esse vinho. E eu não sei se está ficando claro ou não, mas percebem que a operação do erro, descrita em 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12, ela é muito maior do que imaginávamos, de forma que nós podemos estar incluídos nisso, por nós não estarmos acolhendo a verdade do amor, mas dando crédito à mentira, nos deleitando na injustiça, porque aqueles que falam não preciso fazer obra nenhuma, eles estão se deleitando porque eu não preciso fazer, eu não preciso gastar, mas eu estou aproveitando este momento para mim mesmo. E isso tudo porque não está sendo ensinado o que é justiça de fato, segundo Deus. O que é essa busca pelo reino de Deus e pela sua justiça. Ora, se o reino de Deus está dentro de nós, como nós já lemos aqui, por que nós estamos buscando fora, em um templo físico, o reino de Deus, esse reino de Deus, e não aqui dentro, nesse aperfeiçoamento do amor, nessa correção divina, em que eu preciso ser trabalhado? Por que eu estou buscando isso fora, ao invés de dentro? E se eu devo buscar fazer a justiça divina, como que eu estou fazendo? É julgando as pessoas? Julgando o que é pecado, o que não é? Ou realmente praticando ações, e essas ações são ações de graça, de pessoas que não merecem, mas estão recebendo a si mesmo, porque eu também não mereço. E isso também inclui aquele julgamento sobre as pessoas, sobre algum mendigo, por exemplo. Eu não vou dar para ele esse dinheiro, porque ele vai gastar com bebida, com drogas. Você já está julgando essa pessoa. Você não merece tanto quanto ela. E se você fosse receber aquilo que você realmente merece, o que é que você estaria recebendo? E aqui agora, tentando esclarecer o que é esse conceito de iniquidade, que alguns chegam a falar que é um pecado corriqueiro, algo que você não se desvencilha, que você continua nessa prática. E essa frase sobre aqueles que praticam a iniquidade, a gente pode ver em Mateus 7:23, capítulo 13, 41, 23, 28, 24, 12, Lucas 13, 27. Por que a gente nunca comparou a iniquidade com aquele que é oposto à equidade? Será que não seria basicamente este o conceito? E o que seria a equidade então? Eu tenho mais, você tem menos. Então vamos buscar essa equidade, essa igualdade, de forma que você não tem falta e eu também não tenho. Porém, muitas pessoas são opostas a isso, porque se assemelha uma ideologia em que aquele que tem mais é obrigado a dividir. Só que não é pela obrigação, não é por necessidade, mas é prova do meu amor. Eu faço porque eu quero. Eu faço porque eu reconheço que Deus me deu mais do que eu preciso. E eu estou conseguindo reconhecer no meu irmão que ele tem menos. Talvez tenha falta. Então nós estamos produzindo uma equidade. Só que tem pessoas que estão sendo opostas a isso. Tanto pelo conceito de que não são salvas pelas obras, e também não querendo parecer ser dessa ideologia que essa igualdade tem que ser provocada, tem que ser algo imposto. E por conta dessa ideologia também tem outras coisas muito piores, como até mesmo negarem a Deus e certas autoridades. As pessoas não querem nem isso e nem aquilo. E estão sendo, na verdade, diante de Deus, opostas à equidade. E por isso Deus fala: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, a oposição da equidade.